Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bazar Colonial. Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Bom, boa tarde, meus amigos. Nós estamos mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós vamos ter a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa meu querido amigo Ciro de Castro, lá de Araruama. E agora, depois que você falasse aí o nome da sua casa, você falou para mim, mas eu não guardei o nome, mas você vai porque você que é a casa nova, que você está aí nesse trabalho novo, né? Mais um trabalho novo em Araruama. Então, depois você falar para a gente aí a casa, o dia da reunião, tá? Okay. E nós vamos fazer o nosso sorteio no final do mês. Nós já temos já 2 livros aqui, né? Que nós falamos semana passada, que nós ganhamos da minha querida amiga Cláudia, a biografia de Kardec, né? De Marcel Souto, e O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto. Então, esses 2 livros aqui já serão sorteados, mais outros livros, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e outros livros que vierem, que as pessoas doarem para a gente, tá ok? Então, meu querido amigo Henrique, hoje não sei se o telefone tá legal, está funcionando, mas, de repente, vamos ver aqui, vai ter que arrumar uma solução aí, de repente um celular, né, alguma coisa, né? Para poder ligar, né? A pessoa ligar. O telefone está quebrado? Acho que está quebrado, está mudo o telefone. Mas o Henrique, por favor, depois você confirma para a gente aí se o telefone está mudo, para ver o que a gente pode fazer aí, dando o número no celular aí, para que o pessoal possa telefonar para a gente, tá ok? Semana que vem nós vamos ter meu amigo Cássio, e vai falar para a gente Evangelho e Ciência. Tá? Então vamos falar das palestras dessa semana. Lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas, Rosana Zorini vai falar sobre o Evangelho, não disse o tema, mas é um tema sobre o Evangelho. Na Casa René Peça vai ser o Ciro, que está aqui com a gente, vai sair daqui do programa e vai direto correndo lá para a Casa René Peça e vai fazer a palestra. E o tema é o jovem e o movimento espírita. Tá? Então, Ciro lá, daqui a pouco lá, acabou o programa, aí o pessoal faz um lanchinho, vamos todo mundo lá para a Casa René Peça para assistir o Ciro lá ao vivo. E a cores, né? No Trabalhador de Jesus,
dia 10. Não, primeiro é quarta-feira, né? Uma recente, dia 13 agora, quarta-feira, a Jaqueline Azeredo vai falar sobre a cólera, que é lá do Evangelho do Espiritismo. E no dia 17, que é domingo, às 18 horas, Sérgio Luiz, do Rio de Janeiro, vai falar sobre do cativeiro à liberdade, o que cabe a cada um de nós. Então, tanto essa palestra de domingo às 18, como a de quarta-feira às 20 horas, você assiste ao vivo pelo site do Trabalhador de Jesus, é www.cetj.org.br. E a palestra também de domingo, das 18 horas, ela é reprisada toda quarta-feira às 15 horas. Quem perder a palestra do domingo, assiste quarta-feira agora, às 15 horas, você liga lá que vai passar a reprise da palestra de domingo agora, que ocorreu agora. Tá ok? Então, essas são as palestras da casa. E falar, né, dos dois eventos, né, que vão ocorrer durante o Carnaval, que é o nosso encontro, né, da Comeeg, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que ocorre todo ano. Esse ano vai ser em Cabo Frio, vai ser lá na escola do Edilson Duarte. Então, vamos estar lá mais de 400 pessoas, né, que foram inscritas, né? Eu não sei quantos jovens terão, mas a maioria é jovem, uma faixa de quase 300 jovens, né? E o restante é do pessoal, os trabalhadores, né? São os adultos. Mas vamos ficar 4 dias aqui no Edilson Duarte, com muita música. E o tema desse ano, Desafios da Vida. Estamos vivendo como cristãos? Essa é uma pergunta que nós temos que, né, todos nós, né, que temos religiões, tanto o Espiritismo, a Igreja Evangélica, Católica, será que nós realmente estamos vivendo como cristãos? Então, esse vai ser o tema que vai ser estudado, debatido. Vale a pena acrescentar, né, que terão vários horários, né, para visitação, para quem não conhece o evento, né? Então, mesmo quem não se inscreveu vai poder ir, ter a oportunidade, né? Exatamente, de poder estar lá conhecendo o evento, né? Inclusive você, Zé Marco. Se a gente chegar lá na hora do almoço, a gente pode pegar uma boia? Sim, com certeza. Pode. Com certeza. Estarei lá na hora do almoço. Eu não sei qual é o horário da visita, mas não tem problema não. Tem que casar o horário da visita com o horário do almoço, senão não. Tá bom. Tá bom, meu filho. Vou pensar no seu caso. E também, ao mesmo tempo, ocorre aquelas pessoas que não vão à Comeeg, né? Pessoas que não podem ir, mas tem a ENEF, né? O ENEF, que é o encontro de famílias, né? E vai ser sempre, né? Todo ano aqui em Cabo Frio, no Centro Espírita Amor e Caridade. E vai ser de 7 a 9 de fevereiro, né? Que é segunda, terça e... Não, domingo, segunda e terça. Não é isso? Não. Quarta-feira, terça-feira é dia 9, não é isso? É de 7 a 9, tá? Acho que só não tem no sábado, é domingo, segunda e terça, parece. Dia 10 já é quarta-feira de cinzas. Então, é de 7 a 9 de fevereiro, de 9 às 13 horas, tá? É interessante que se faça a inscrição antes, para a gente poder saber mais ou menos quantas pessoas estarão lá, para poder preparar toda a infraestrutura, né, do evento. Então, ENEF, durante o Carnaval, e a Comeeg também, lá com os jovens, com as crianças, evento maravilhoso, tá? Então, estão todos convidados a conhecer, a participar desses eventos. Nós vamos passar rapidinho aqui a um apoio cultural e voltamos já com o Ciro para falarmos sobre o que é Deus, que é o tema de hoje, que o Ciro vai falar para a gente. E nós vamos ver agora a questão do telefone, ver se o telefone está funcionando ou não, para poder a gente resolver isso. Então, vamos ao nosso apoio. Fala. Eu queria dar um recado antes de entrar o apoio cultural. O nosso programa é ao vivo, toda segunda-feira, 17h30 às 19 horas. Mas, em função de diversas milhares de correspondências e telefonemas e pedidos, e-mails, ficamos atribulados aqui com a enxurrada de solicitações. O nosso programa, a partir de fevereiro, vai passar para as 18 horas.
Então, nós vamos iniciar o programa às 18 e terminar às 19h30. Então, o mês de janeiro vamos continuar com o mesmo horário. Em fevereiro, dia 1º, que é o primeiro programa, né? O primeiro programa vai ser no dia 1º de fevereiro, 18 horas. Então, o nosso programa Espiritismo em Foco, a partir de fevereiro, passa para as 18 horas. Isso é bom, porque as pessoas que trabalham, chegam em casa, tem um tempinho maior para poder assistir o nosso programa. Não fica... muita gente reclama porque 5h30 é um horário ingrato. A gente chega do trabalho, correndo, não dá tempo para assistir o programa. Então, como o nosso programa é um programa líder de audiência aqui só na cabeça da gente, então, então os amigos que nos assistem, a partir de fevereiro, 18 horas. Vamos então para nosso apoio cultural. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem, nos induz. Este templo de amor. Então, meus irmãos, antes de nós começarmos a conversar com o Ciro, vamos pedir então que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa fazer uma sintonia boa, bacana com vocês aí nos seus lares, para que a gente possa fazer um programa que a gente consiga, né, tirar o máximo de dúvidas. A gente sabe que a gente não consegue falar tudo, mas vamos tentar falar o máximo sobre esse tema, né, o que é Deus, que é um tema realmente que intriga muito a todos nós, né? Saber o que é Deus, quem foi Deus, se Deus existe, se Deus não existe. Então hoje o Ciro vai falar para a gente tudo isso aqui hoje, tá ok? Então vamos juntos agora com o Ciro fazer a oração. Mestre Jesus, Rabone querido e amado da Galileia, Tu que está sempre a caminhar conosco, dá-nos a força necessária e a tranquilidade para explanar as questões aqui propostas pelos irmãos, a fim de que não possamos, Senhor, violentar nenhuma consciência, nenhum irmão,
e que apenas aqui expressamos o ponto de vista da doutrina espírita, que foi o teu consolador sobre nós, para nos ajudar neste mundo tão turbulento em que ainda vivemos. Que o programa de hoje possa ser repleto de amor, fraternidade, bom humor, por que não? E que isso possa se estender através das ondas de TV, das ondas de internet, e que os nossos irmãos que nos assistem possam desde já compreender as nossas falhas, os nossos equívocos que podem haver, porque ainda buscamos uma perfeição que ainda está muito distante, Senhor. Nos abençoa, que os bons espíritos possam nos orientar. Caribachú, teu esse mentor espiritual da divulgação espírita através das mídias sociais, possa, através de suas falanges, orientar-nos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como o Marcos falou, dia 1º de fevereiro, nós estaremos com o nosso programa a partir das 18 horas, tá? Então, vamos começando a falar aí com os amigos que assistem o nosso programa, que muita gente sabe, tem recebido muitas pessoas, conversaram com algumas pessoas, que assistem muito a reprise, porque não consegue assistir ao vivo, justamente por questões de trabalho. Então, o programa a partir de fevereiro, a partir do dia 1º de fevereiro, vai a partir das 18 horas, de 18 às 19 horas, como o Marcos falou. Então, vamos... 18 às 19h30. Isso, 18 às 19h30. Então, vamos falar com os amigos aí para que eles não percam o horário e possam assistir, né? Que é às 18 horas, acho que vai ter um maior público que possam participar com a gente aqui, através do telefone, através de perguntas. Esse é o objetivo nosso, é de que as pessoas possam participar ao vivo com a gente aqui. Então, vamos conversar então agora com meu querido amigo Ciro. O que é Deus? Para a gente começar, como nós somos espíritas, nós falamos de doutrina espírita, eu queria saber você, a quem serve o movimento espírita? Fala para a gente aí, meu amigo. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que nos assistem pelo canal 8, na Jovem TV. Que Jesus, nosso governador terreno, possa nos envolver. Trago o abraço fraterno, Renato, do Centro Espírita Solar do Cristo, dos companheiros que lá labutam e tarefam conosco, irmãos amados e queridos, a qual tivemos a oportunidade de assumir as atividades da instituição no presente ano, e que estamos muito felizes e alegres pela oportunidade de trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo, em que os companheiros do programa tão carinhosamente nos confiam. Dizer também que no Centro Espírita Solar do Cristo, que fica na Rua Fernando Rodrigues Cardoso, número 111, no Rio do Limão, na cidade de Araruama, está com as palestras públicas abertas nas quintas-feiras a partir das 20 horas. Depois nós temos o passe, né, de que a partir de março nós teremos os grupos de estudo, né, estamos com atividades aos sábados com as famílias frequentadoras da instituição. Todos aqueles que lá chegarem serão bem recebidos, serão bem acolhidos por todos os companheiros da instituição. E Renato, o movimento espírita, ele serve primeiramente a Jesus, porque há um equívoco muito grande hoje, infelizmente, em nosso meio, e dúvida sobre a quem serve o movimento espírita. O movimento espírita serve a Jesus, serve a Deus em primeiro lugar. E numa segunda instância, o movimento espírita serve a nós, a codificação, para que através do processo de autoburilamento, de transformação íntima e moral, possamos galgar pequenos passos a essa tão esperada renovação, a essa tão esperada transformação, a essa tão esperada
regeneração em que o mundo está chegando. Queria retornar com um recadinho do nosso amigo Renato. Não posso deixar de repetir isso, vou ficar repetindo isso durante o mês de fevereiro todo, de janeiro todo. Nosso programa, a partir de fevereiro, começa às 18 horas. E este programa, apresentado pelo Renato, auxiliado por mim, que só faço perturbar o Renato, eu sou obsessor dele. A gente está aqui toda segunda-feira ao vivo, se você quiser ligar. Bom, mudou o número? Hoje, excepcionalmente, porque nós estamos com o nosso telefone fixo está mudo, então vou dar o celular. 999, está aí na telinha, 999-69-1632. Então, o Henrique está lá com o telefone, você pode ligar para participar do nosso sorteio no final do mês e também fazer uma pergunta também para o Ciro, tá ok? Então, hoje, excepcionalmente, pelo fato do telefone estar mudo, né, nós vamos atender pelo celular, tá ok? Então, pode começar a ligar, que o Henrique já está lá com o telefone aguardando a sua pergunta e participar também do nosso sorteio no final do mês, tá ok? 999-69-1632. Está aí na telinha. Está na telinha. Hoje, você deu passe lá no telefone fixo para ver se ele... Não, tá mudinho, tá mudinho. Eu queria falar também que o nosso programa Espiritismo em Foco, toda segunda-feira ao vivo, a partir de fevereiro, às 18 horas, é uma realização do Centro Espírita Ceareiros do Bem. Fica lá no Jardim Esperança, o Renato é o presidente do centro, eu sou o perturbador do Renato lá no Ceareiro, fico perturbando ele. O Renato é o presidente, foi eleito agora pela segunda vez, e fica lá atrás do Pargos Clube, toda reunião pública às quintas-feiras, às 20 horas. Se alguém quiser lá do Jardim Esperança comparecer lá, se conhecer o nosso centro, é o centro que realiza este programa. Ciro, nós vamos falar sobre Deus, mas existe um questionamento muito grande, tanto fora como dentro da doutrina espírita, em função de afirmações de diversas pessoas, de diversas religiões, e eu vou repetir aqui, que eu já tive debate com outras pessoas a respeito desta pergunta. Ciro, Jesus é Deus? Muito obrigado pela pergunta, Zé Marco, e espero poder conseguir aqui transmitir a ideia do nosso querido e amado Haroldo Dutra Dias, que conforme nobres palavras de Divaldo Pereira Franco, não há ninguém hoje mais gabaritado no mundo para falar de Bíblia do que Haroldo Dutra Dias. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós sabemos que há trocentos bilhões, porque eu não sou bom com números, me perdoem, mas, se eu não me engano, há 4 bilhões de anos atrás, enfim, Jesus, que já era um espírito evoluído, veio arquitetar a Terra junto com diversos outros ministros. Então, Jesus, ele é muito grandioso, Zé Marco, mas muito grande. É um espírito que a gente ainda não tem a noção. E ele é tão grande que ele é confundido com Deus realmente, com todo motivo. Por quê? Porque durante séculos e mais séculos, nós imaginamos que o mundo era apenas a Terra. Se você imaginar que o mundo é apenas a Terra, quem é o Deus? Jesus Cristo. Com certeza. Então, por isso, a ideia inata que muitos irmãos de outras doutrinas totalmente respeitáveis trazem da tríplice trindade, né? Deus Pai e Deus Filho. Mas, na verdade, não. Na verdade, Jesus, ele é mais um dos seres evoluídos, né, que habitam esse universo infinito, que existem diversos governadores, né, em outros planetas, ou seja, diversos outros espíritos crísticos, conforme nós costumamos falar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Existe Deus lá em cima. Isso aí. Aí tem Jesus, um espírito hiper, mega, super evoluído. Isso. Igual a ele, tem outros. Isso aí. E em diversos mundos.
Nas moradas. Diversas moradas na casa do meu moradas na pai. casa do pai. Cada um tem um espiritão desse evoluído. Isso. Tomando conta. E que Crístico. na terra é Jesus. Na Terra é Jesus. Então na terra é Jesus e em outro planeta pode ter outro. Exatamente. Na mesma categoria. Exatamente. Assim como nós vamos ter o Cristo do Sistema Solar, que coordena os outros Cristos. Ah, então Cristo não é o nome dele, é o... É o nome que nós a damos. atribuição que nós damos a um Cristo, Exatamente. a um ser tão evoluído. Exatamente. É uma ideia, porque, na verdade, tudo para eles é o pensamento. Então, como expressar determinadas ideias se o nosso vocabulário ele é totalmente limitado? É verdade. Né? É verdade, com certeza. Aí eu fico ali imaginando. Dá um nó realmente na cabeça, sai fumaça. Sai fumaça. Até de nós espíritas, não querendo dizer em hipótese nenhuma que nós sejamos melhores, mas realmente dá um nó nas nossas mentes, né? Ainda mais quando nós formos olhar, por exemplo, a foto do universo, que a Terra não passa de um simples cabeça de alfinete em meio a um imenso oceano, por exemplo. Com certeza. Foi um processo ao longo da história da humanidade, onde passou-se da barbárie a ter religiões e a partir da vinda do Cristo, passou-se a achar que Jesus seria Deus. Por que até hoje a gente ainda acredita nisso? Por que a gente não passou dessa fase de entender que Jesus não é Deus? O que está impedindo da gente dar um passo adiante? Nada. Somente o nosso pensamento, né? Nós temos hoje a veneranda doutrina espírita que já não crê isso e diversas outras doutrinas, né? Onde entende-se que Deus é essa força cósmica, é essa força grandiosa que nos envolve e que Jesus é um espírito enviado direto por Deus para nos servir de guia e modelo, né? Ou seja, guia e modelo, uma receita de bolo do que fazer, para onde ir, como caminhar. Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, ele quer dizer que ele é o médium de Deus, ele consegue compreender a natureza íntima de Deus para conseguir passar algo de suas ideias. Deus teve várias fases ao longo da história, desde a história primitiva até o paganismo, passando pelo paganismo, até que chegou o seu famoso Deus de Abraão, ou Deus de Moisés, como prefiram, onde a principal característica da revelação desse Deus de Abraão ou desse Deus de Moisés era informar que Deus era único, que não se existiam outros deuses. Essa foi a primeira característica histórica de Deus. Deus é único, independente de ser um Deus de guerra, um Deus que destrói, um Deus que pisa na cabeça do inimigo. Infelizmente, essas ideias elas ainda habitam, Zé Marco, porque cada espírito está num estágio de evolução diferente. E essas ideias, como nós passamos por lá, por essas fases, elas habitam o nosso inconsciente. Mais tarde veio Jesus para dizer, bom, vocês já entenderam que Deus é um só, correto? Correto. Então agora eu venho dizer que esse Deus, ele é um Pai amoroso, que ele ama a todos, ele não é dessa guerra, como se tinha muito na época, que era a principal prática da época. Moisés foi um grande líder. Deus de amor e justiça. Militar, exatamente. Mas sim, ele veio mostrar que Deus é esse pai pedagógico, né? Que através das suas leis vem nos educar. E numa terceira instância vem então a doutrina espírita tentar, na verdade, racionalizar Deus. Né? Porque conforme diz os próprios espíritos, nós não temos como informar para vocês ideias que não existem nem no vocabulário de vocês, né? Então nós temos algumas ideias de Deus, apenas algumas, mínimas. Com certeza, né? A gente sabe, né? A gente sabe aquilo que a gente estuda, né? Que é onipresente, onisciente, né? Exatamente. Soberanamente justo e bom. Isso é que nós. Mas a ideia que é Deus mesmo, nós não temos a mínima capacidade e evolução para entender o que é Deus. O Haroldo Dutra Dias tem uma colocação, uma contextualização, na verdade, que eu achei assim, Renato, realmente fantástica, porque existe um ditado popular que
todas as religiões acreditam que nós somos centelhas divinas. Por que nós somos centelhas divinas? Imaginemos, por exemplo, as nossas células hemácias, que são aquelas que estão imersas em nosso sangue. Elas, ao mesmo tempo que estão imersas, ou seja, dentro do sangue, elas também filtram o sangue. Assim também a nossa relação com Deus. Nós habitamos dentro de Deus ao mesmo tempo que Deus habita dentro de nós. Com certeza. Né? É verdade. Não, então, até hoje vai demorar muito tempo, né, Marcos? Muitos séculos e séculos para que a gente possa realmente entender e saber quem é Deus, de verdade. Hoje nós temos essa não ideia. É aquele Deus de Michelangelo que está lá na Capela Sistina, não. Com certeza não é. De barba branca, etc. Isso, sentado no trono com um cajado. Isso não existe. Mas então, onde é que mora Deus, então, Ciro? Bom, depende da ideia. Aí, mais uma vez, é o problema das palavras. Depende da ideia que você vai dar para o capítulo 1 de Gênesis, quando se demonstra que Deus está no firmamento. Mas onde é o firmamento? Não é descrito. Né? Não é descrito. Né? Nós teríamos uma vaga ideia de que o firmamento, por exemplo, ele seria entre o céu e a terra, por exemplo, mas a terra ela é redonda, então onde é em cima, onde é embaixo, a gente entra nessa confusão, né? Mas hoje, por exemplo, a própria ciência, né, aquilo que ela chama de matéria escura, que ela chama de partícula divina, né? No Espiritismo nós entendemos que é o fluido cósmico universal. Então, imaginemos que o fluido cósmico universal é o pensamento de Deus, girando, né, em torno de tudo e de todas as coisas. E que Deus, ele está por fora disso. Agora, onde é esse fora? Não sabemos, porque ele é eterno, ele é um ser imaterial, né? Ele é infinito. Isso tanto para frente quanto para trás. É verdade. Pobreza da linguagem humana, conforme está no livro dos Espíritos. A gente não consegue definir. A gente não consegue definir. Não há como definir, mas há como sentir. Deus não está no céu, não? Também. Está no céu, nas águas, na terra, em Plutão, na Via Láctea, em Sírios, tá no inferno? em Alfa, Beta, Gama. Com certeza. A justiça divina, ela habita em todos os lugares. Deus não permite que se caia uma folha de uma árvore em que ele não permita, né? E daí nós tiramos de que realmente o acaso ele não existe. O acaso ele realmente não existe porque Deus provê por tudo. Deus está em tudo, Deus está em todos. É verdade. Ué, mas se o camarada faz um bocado de coisa errada, vai para o inferno, vai sofrer lá no... me desculpa os espíritos que eu estou usando a palavra inferno, tá? Mas se o cara vai para o inferno, chega lá sofrendo, o diabinho lá futucando ele com um enforcado lá, e Deus está ali? Deus está ali. Aquele sofrimento, aquele fogo, enxofre, aquele negócio. Deus está ali. Deus está ali aplicando, não é ele que aplica, aquele indivíduo que durante a vida ele errou, ele se equivocou, ele se submeteu às leis naturais ou leis divinas, né? Que é a pedagogia de Deus sobre nós. Deus não é um pai punitivo, Deus é um pai que nos ama. Imagina você, Zé Marco, como que você educa os seus filhos muitas das vezes? É dizendo um não para ele. Ele só está lá porque o pensamento dele está ligado a essa situação de inferno, que nós chamamos de umbral, conforme você colocou. Mas ali existem obreiros do bem, olhando por essa criatura, que estão numa faixa vibratória maior, em que ele não enxerga. Por quê? Porque ele não quer se melhorar. Não é Deus que está punindo ele. Na verdade, é ele que está se punindo. Ele conquistou... aquela situação. Ele conquistou aquela situação para ele, né? Exatamente, vide o filme Nosso Lar, né? Por que o André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Quem pôde assistir o filme, quem não assistiu, assista, porque vai esclarecer muito, porque as primeiras orações que ele fazia eram falsas, não eram de coração. A partir do momento que ele orou de coração, que ele elevou a sua alma, que ele buscou realmente... A tão conclamada reforma íntima, a ajuda apareceu. Então é aí que vem a pedagogia
divina. Por exemplo, se o seu filho de 4 anos chega assim, pai, eu vi o meu amiguinho tomando um copo de cerveja, ele tinha 11 anos, eu posso tomar um copo de cerveja? Você vai dizer o que para ele, Zé Marcos? Sim? Não. Então Não vou pronto. deixar. Então pronto. Assim é Deus. Nós, infelizmente, ainda não sabemos o que é bom para nós. Então, é muito importante em que, quando nós formos orar, principalmente, conforme Kardec coloca, não é pedir tanto a Deus, né? Mas sim para que Ele nos dê forças para vencermos as nossas más inclinações. Nós vamos poder ver isso lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Bom, já que você falou que lá nesse local de sofrimento, que eu falei que era o inferno, existem seres ali benevolentes para auxiliar missionários de Deus, então significa que aquele cara que está lá no inferno sofrendo, ele pode sair? Pode, com certeza. Mas ele não fez coisa errada. Basta ele querer sair, ele pode se arrepender. Aí. Daí que vem Depois a de morto? redenção. Depois de morto. Aliás, depois de Espírito. morto não, porque ninguém morre, né? Nós nos tornamos espíritos, então ele pode se arrepender, ele pode rever aquilo que ele fez na Terra. Muitas das vezes, o que é o sofrimento, o que é a morte para os espíritos superiores? Nós não temos concepção de ter o entendimento de um espírito superior. Aqui, conforme nós entendemos, nós ainda estamos num estágio de provas e expiações. O que é a dor para esses espíritos evoluídos? Nós não sabemos. Às vezes a dor, que é aquilo que nos faz crescer, né? Porque vamos ser honestos, Zé Marco. Alguém se lembra de Deus quando está bem de vida, com dinheiro, sorrindo, viajando? Saúde. Será? Com saúde? Será que a gente realmente se lembra de agradecer? Ou a gente só se lembra de Deus nos nossos momentos de sofrimento? Quando a coisa está preta. Quando a coisa está afrodescendente, Zé Marco. É verdade. Quando a coisa pega, que começa a sofrer, né? A Isso. dor vem, bate a porta, aí a gente se lembra de Deus, né? Exatamente. Quando tá tudo bem, com dinheiro, com saúde, só quer saber de passear, de curtir, Exatamente. deixar a vida me levar. Mas aí Exatamente. quando a coisa aperta, né? Deus não pune, é bom que isso fique claro. verdade. Existem leis que, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, está grafado lá, onde habitam as leis divinas. As leis divinas estão na nossa consciência. Então, quando formos tomar qualquer atitude, primeiro oremos. Segundo, depois perguntemos a nós mesmos, será que é o certo, será que não é? Né? O que habita no meu coração para que eu tome determinada atitude? Isso é importante, porque se as leis divinas habitam na minha consciência, e eu for honesto comigo mesmo, se eu errar, eu vou saber que eu estou fazendo a coisa errada. Né? Porque a consciência, ela pune, a consciência nossa nos pune. Com certeza. Quantas das vezes, Renato, vamos relembrar durante a nossa vida que nós cometemos um ato equivocado, que a gente se arrependeu depois e falou, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Por que eu errei dessa forma? Né? Então somos nós mesmos que nos punimos através dessa consciência. É verdade. Você falou no início do programa que Deus não é aquele ser da Capela Sistina, não é o Deus, a Renato falou que não era um Deus de barba, um cajado e um trono. Então eu pergunto, quem é Deus? Na verdade, a pergunta correta seria, o que é Deus? Kardec, este ser magnífico, um homem inspirado pelo próprio Cristo o tempo todo durante a codificação, que muitos não acreditam ser o Espírito de verdade. E nós não temos dúvida disso. Sagazmente, no lugar de perguntar quem é Deus, ele pergunta o que é Deus? Né? Então está lá toda a descrição de algumas ideias de que se possa fazer, que é um ser, né, imaterial, soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, né? Onipresente, né? Todos esses onis que estão lá, né? Desde a questão 1 até a questão número 73, se eu não estiver equivocado, nós vamos tentar ver o que é Deus,
né, o que é essa força. Agora, contemplar totalmente essas ideias, nós não vamos realmente conseguir. Vai, continua. Eu não sei Tá no ar. se nós estamos no ar, porque o nosso retorno aqui do vídeo saiu. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar o programa que está sendo gravado. Ciro, nós temos uma dificuldade muito grande de entender Deus da forma que o espírita coloca. Você colocou o que é Deus. O que parece que é uma coisa. Enquanto que quando a gente fala quem é Deus, dá a impressão de um ser mais próximo da nossa humanidade. Não fica difícil a gente, para quem não é espírita, entender esse conceito espírita de o que é Deus e não quem é Deus? Eu imagino, Zé Marco, que quando nós estamos dispostos a nos desprender dos conceitos sociais que nos são embutidos desde pequeno, e nós colocamos que existem 3 coisas diferentes no universo: Deus, Espírito e matéria. Isso é. Né? Com Ou certeza. seja, a doutrina espírita crê nisso. Então, se não é espírito, se não é matéria, é Deus. É algo diferente. É algo que a gente não compreende ainda. Está muito longe dessa compreensão. Né? Do ano de 2000 para 2010, a quantidade de espíritas no Brasil subiu 70%, conforme dados do IBGE, e no estado do Rio este número dobrou. Isso significa, Zé Marco, que a sociedade já está mais preparada para começar a assimilar melhor essas ideias de Deus, porque os tempos de transição para a regeneração estão chegando. Isso significa que nós estamos com essas, vamos dizer assim de uma forma mais genérica, as auréolas psíquicas estão mais receptíveis a compreender essa ideia de um Deus que não é uma matéria, que não é um espírito, que não habita num local específico, mas que está em tudo, em todos os lugares. Para se ter uma ideia, perguntemos, mas onde está Deus? Deus está na flor. Por mais que o homem, por exemplo, tente replicar uma flor, ele jamais conseguirá fazer uma flor igual àquela, né? Com tamanha perfeição. Paisagens lindas, um Grand Canyon, por exemplo, nos Estados Unidos, as cataratas, né, de Foz do Iguaçu, né? Tantas paisagens lindíssimas que o homem jamais vai ter como reproduzir, né? Isso, então, é para que nos perguntemos, então só pode ser obra de quê? Do acaso? O acaso não existe. Com certeza. Tem que existir algo por trás. Hoje está cada vez mais difícil sermos ateus. Está cada vez mais difícil ser ateu, porque são tantos os casos, por exemplo, de crianças jovens, né, com 2, 3, 4, 5 anos nascendo, já tocando piano, tocando violão, cantando, com aptidões que são de adultos, né? Se nós formos lá no YouTube, está lotado, né? Então, realmente está cada vez mais difícil ser ateu, e acreditar que não existe nada está muito difícil. Com certeza. Meu amigo, então já que nós iniciamos, né, tudo isso aí, eu gostaria que você falasse para a gente que, historicamente, né, por que houve tantas ideias, né, a respeito de Deus? Por quê? Porque foram momentos diferentes da humanidade, né? Conforme nós falamos, tudo funciona em estágios, né? Nós passamos por mundos primitivos, até chegar em provas e expiações, né? E agora estamos nesse momento de transição para a regeneração. Como é que você vai falar, Renato, para uma pessoa, para um jovem de 13 ou 14 anos, como se opera, por exemplo, um coração, se ele ainda não fez 2º grau, se ele ainda não fez medicina, se ele ainda depois não fez a especialização necessária. Então, todos são etapas que nós temos que ir vencendo. Assim é a humanidade. Então, foram etapas que nós fomos vencendo, né? Primeiro, né, nós tivemos lá, achávamos que tínhamos o Deus da chuva, né, que tínhamos o Deus do sol, né, que tínhamos, né, que inclusive os reis eram deuses ou semideuses, dependendo
da cultura, né? Então, tudo foram fases que foram sendo vencidas e que se tomarmos conta a história hoje, né? Praticamente todas as doutrinas admitem um Deus único, né? Tirando lá os nossos companheiros orientais da Índia que ainda creem em Ganesha e etc., mas também haverá um momento em que eles também, né, acreditarão nesse Deus único, nessa força. E na nossa vida, como é que Deus se apresenta para a gente? Como é que é? Em todos os momentos. Basta que a gente queira enxergá-lo. Até quem não acredita nele? Até quem não acredita. Ora, o que dizem os benfeitores espirituais? Até os cientistas mais céticos, existem ali grandes espíritos ao lado dele trabalhando. Então, até quem não acredita em Deus, ele tem ali o seu mentor espiritual, ele tem o seu guia espiritual, queira ele ou não. Né? E isso independe de religião, isso independe de doutrina. Cada doutrina chama de um jeito, o anjo de guarda, né? Meu orixá, né? Cada doutrina chama de um jeito, mas cada um tem o seu guia, tem seu anjo protetor, que é Deus, né? Nessas diversas manifestações, muitas das vezes vem pela via da intuição, que é as suas leis repercutindo em nossa consciência. Poxa, eu poderia ter feito diferente hoje. Por que eu fiz isso, né? Quando a consciência começa a doer, é Deus habitando dentro de nós, nos convidando a uma responsabilidade. Meu filho, porque nós somos filhos de Deus. Né? Nós somos filhos de Deus, por isso que somos irmãos de Jesus. Né? E pai é apenas uma palavra amorosa que se deu, né? Na época dos cristãos, porque era o que eles tinham como palavra, né? Nós temos hoje um probleminha sério com o telefone fixo e nós passamos um telefone, caso alguém queira fazer uma ligação perguntando alguma coisa sobre o assunto de hoje, de Deus, ou se inscrevendo para no final do mês ganhar no sorteio um livro, 999-691632. Esse telefone é um telefone celular que hoje estamos quebrando galho, pertence ao Renato. Caso você precise depois arrumar um dinheiro emprestado, pode pegar com o Renato aí. Ou quiser ajudar o programa também, né? Ajudar o programa, né? E por falar nisso, ajudar o programa, a partir de fevereiro, vai começar às 18 horas. Nós vamos fazer o programa de 18 às 19h30. Hoje, até o final de janeiro, o programa é de 17h30 às 19h. A partir de fevereiro, dia 1º de fevereiro, o programa começa às 18 horas. Isso é para facilitar as pessoas, aos milhões de cartas que chegaram até nós. Tem até um caminhão ali cheio de ar. O Ciro, você falou aí a respeito da consciência, né? Como é que a gente consegue saber se a gente está fazendo alguma coisa ruim ou alguma coisa boa? Fala pra gente aí, como é que a gente consegue saber isso? Bom, os benfeitores nos mostram, né, através do Livro dos Espíritos, das obras subsidiárias, primeiramente, tentar analisar o resultado daquilo, né? Daquilo que você faz, daquilo que você vai fazer. Será que será bom para mim? E se for bom para mim, será que vai ser bom para o outro? Porque às vezes a gente é tão egoísta que a gente só quer que a coisa seja boa para a gente. Então, recorramos sempre à terapêutica da prece. Antes de tomarmos qualquer atitude que estivermos com dúvida, perguntando à nossa consciência, ao nosso anjo da guarda ou ao nosso mentor espiritual, pedindo a Deus a proteção, pedindo a Deus o amparo para que recebamos as respostas, por exemplo, durante o sono, onde há o evento magnífico de emancipação da alma, em que até mesmo nós espíritas ainda duvidamos muito disso. Meus irmãos, quantas das vezes, quando nós estamos com alguma dúvida e a gente ora antes de dormir, no dia seguinte de manhã, a gente acorda com a, poxa vida, encontrei a solução. Mas não, porque durante o sono você conversou com benfeitores da luz, representantes de Deus, representantes de Jesus, com certeza, para nos ajudar a resolver aquele problema que a gente está passando. Então, Deus
se apresenta em todos os momentos, basta que a gente queira enxergá-lo, né? E saber realmente se essa coisa vai ser boa, primeiro pergunta para a consciência. Agora, para perguntar para a nossa consciência, a gente tem que procurar fazer uma exegese mental. Essa palavra eu aprendi com o companheiro Paulo Jorge, que sempre está aqui, né? Pergunta a sua consciência, mas com honestidade. Joana de Ângeles também fala muito isso. Antes de dormires, medite, né? Medite sobre as suas atitudes. Seja honesto com você mesmo. Se olhe no espelho e se pergunte, será que realmente isso vai ser bom para mim, para os outros, para um coletivo? É somente através dessa metodologia, dessa pedagogia, que a gente vai conseguir realmente saber se uma coisa é boa ou se não é. E muitas das vezes a gente acha que é boa, faz e ela acaba não sendo boa, É verdade, Renato. com certeza. Ciro, Deus é chamado de diversos nomes dependendo da religião. Sim. Mas qual é o verdadeiro nome de Deus? E aí, se é importante saber disso? Não nos importa, em hipótese nenhuma. Todos eles são um só, qualquer que seja a sua denominação, sei lá, Jeová, Javé, Alá, Tupã, os da Ubanda, isso, o Oxalá, né? É um Deus único, tanto faz o nome em que nós façamos dele. Conforme nós falamos, nós temos que ter a ideia dele. O importante é ter a ideia, a compreensão das suas leis, compreensão da sua justiça, né? A compreensão de que ele é esse Pai amoroso, que nos ama. Isso é que é o importante. Agora, nós não podemos fazer, por exemplo, Deus de arma ainda. Esses tempos já passaram, mas infelizmente ainda há irmãos, né, que têm essa prática, onde dizem, inclusive nas letras de seus hinários, que o meu Deus vai destruir o seu, como se existissem vários. Né? Não, existem vários, que Deus vai pisar na cabeça do inimigo. Não existe, né? Não existe inimigo de Deus. Deus sabe, né, que cada filho está num estágio diferente de aperfeiçoamento e de evolução, né? E que, conforme nos diz, né, o livro dos Espíritos, do átomo ao anjo, reina a lei de amor, ou seja, esse amor divino. Quando André Luiz coloca em evolução em dois mundos, né, que a pedra tem vida, mas é uma vida que a gente ainda não entende, que a gente não compreende, que a Terra, o planeta Terra tem vida, mas própria, mas é uma vida que a gente ainda não compreende, a gente está muito longe disso, Renato. Com certeza. Estamos muito longe disso. Então, veja bem, vê se eu tenho uma certa dificuldade de entender. Então, Deus, o Alá, o Oxóssi, o Tupã, não interessa o nome que a gente dê. É um único Deus. O homem, o ser primitivo, atrasado, que ainda somos nós, é que, em função dos nossos conceitos e preconceitos, vamos criando regras e modos de acreditar e criando coisas e fazendo coisas naquilo que eu acredito que seja Deus, apesar dele não ser aquilo que eu acredito. Exatamente, e fazendo muitas das vezes ideias errôneas, equivocadas, né? Deus vai te punir, tá amarrado em nome de Deus? Não, nós já falamos aqui que Deus não pune, né? Somos nós que nos punimos por não cumprirmos a pedagogia divina, né, desse pai. É igual um filho, né, conforme nós já falamos aqui. Se o meu filho erra, eu tenho que arrumar um jeito de educá-lo. É porque fica difícil a gente entender um Deus amoroso, que ama os seus filhos. E o Cristo até falou que Deus não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam, né? Então, fica difícil a gente entender um Deus tão amoroso e a gente, na nossa inferioridade, acharmos ainda que Deus exige sacrifício, que Deus exige certas atitudes, rituais, que eu tenho que agradar a Deus, que eu tenho que louvar a Deus. Deus não precisa disso, meu Deus do céu.
Deus não precisa disso. Que tem que gritar, né? Eu tenho que falar alto para Deus ouvir, né? Deus não é surdo. Nós temos que entender que isso é uma coisa nossa. Nós é que estamos ainda precisando fazer esse tipo de coisa para chegar até Ele. Então é uma dificuldade nossa, não que Deus precise disso. Isso aí. Com certeza. Você entendeu? É verdade, Com certeza. A dificuldade humana ainda. Né? Ficar de joelho o nosso pensamento, Deus, né? Como, por exemplo, minha avó só orava de joelho. Ô, minha avó, porque só está com 90 anos, ficar de joelho aí vai se machucar. Não, é porque Deus quer que eu fique assim. Meu Deus do céu, que Deus carrasco é esse? Isso não existe. Por exemplo, grandes cientistas, né, como o Steve Jobs e esse do dedinho, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço desse que anda na cadeira de rodas. Não é aquele Stephen... eu também não vou lembrar mais, aquele, o pessoal sabe que eu tô... Isso, Stephen Hawking, né? Eles não acreditam em Deus. Eles falam que não acreditam em Deus, mas não acreditam nesse Deus figura. Steve Jobs já desencarnou. Né? Sim, o Steve Jobs já. Agora o Hawkins não. O Hawkins tá só mexe com o olho. Tá encarnado ainda, né? E um dedinho. Lá. Ainda tem um dedinho. E, na verdade, a concepção que eles tentam dar de universo é a concepção que o Espiritismo tenta dar de Deus. Porque eles não creem, por exemplo, que Deus mata, ou por exemplo, que Deus pune, que Deus vai controlar isso. Não, porque há coisas que cabe a nós realizarmos, a nós fazermos em acordo com as leis de Deus. Você quer ver um exemplo muito grande disso? Né? Dizem assim, mas o homem está destruindo, né, a camada, né, de oxigênio em torno da Terra, a famosa camada de ozônio, né, e tudo mais. Mas, ora, se nós pararmos para nos perguntar quantas transformações o planeta Terra já passou, foram muitas, né? O que está ocorrendo nesse momento é o homem, pela sua imprudência, ele está acelerando esse processo. Inclusive, a Claudinha, minha amiga Claudinha, um beijo, fala muito bem disso. Acho que ela já falou desse tema aqui, né? Ou seja, é o homem que, na verdade, acelera esse processo pela sua imprudência, né? É verdade. Com certeza. Meus amigos, meus irmãos, eu quero mandar um abraço para o meu amigo J. Rangel, um amigão, né, que nós conquistamos, né, através do programa. Hoje mesmo eu estive com ele, batemos um papo muito legal, muito bacana. Um abração para você, eu sei que você está nos assistindo. Nós vamos passar a um apoio cultural, rapidinho, só para a gente tomar uma água aqui e voltamos já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz.
amigo Ciro, a Bíblia, esse tema é polêmico, né? É. Eu tenho até medo de tocar nesse assunto. A Bíblia tem a palavra direta de Deus? Encostei na parede. Sinto muito informar aos nossos irmãos protestantes que creem que a Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia, ela é um livro totalmente respeitável, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, porque, na verdade, a Bíblia em si é a junção de diversos livros, né? Paulo responde a Pedro essa questão, né? E eu trouxe por escrito para não ser nem um pouco leviano. Está na segunda carta a Pedro, capítulo 1, item 21. Paulo diz o seguinte a Pedro: antes de mais nada, veja bem, antes de mais nada, sabei disso, nenhuma profecia da Escritura veio pela vontade humana. Até aí tudo bem. Mas, olha só, mas os homens, impelidos pelo Santo Espírito, falaram da parte de Deus. Olha só, Santo Espírito. Então não foi o próprio Deus que falou. Quem seriam esses santos espíritos para Paulo? Os bons espíritos, os benfeitores da humanidade, né? Que hoje, no Espiritismo, nós entendemos, né, que são os espíritos benfeitores, né, que conduzem a humanidade. Mas também entendemos que existe uma coisa chamada animismo, que são os ruídos que provêm dessas mensagens em que esses irmãos mandam para a gente, em que nós acabamos colocando muito de nossas ideias ali. E os livros, né, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, como por exemplo no Novo Testamento, João, que presenciou, disse uma coisa, quando nós lemos uma determinada passagem. Quando formos em Lucas, né, que nós lemos, nós temos um outro entendimento totalmente diferente, né? Porque o entendimento de cada um sobre a mesma situação, ele é diferente, né? E principalmente no Velho Testamento isso vinha com muito ruído. Por quê? Eram homens totalmente ignorantes. Imaginemos, por exemplo, Moisés, né? Um simples camponês que escreveu o livro de Gênesis, que ele de repente num sábado, né, de descanso em que ele está indo louvar a Deus, ele tem essa contemplação da formação do mundo, da formação do universo. Ele entra numa espécie de transe e começa a dar ali, a escrever poeticamente. Tanto que, originalmente, a Bíblia, ela é cantada. Ela foi escrita para ser cantada, né? Se nós formos, por exemplo, lá no YouTube para ver os judeus orando, parece que eles estão cantando, né? Por quê? Foi nesse sentido. Então era poético, era poesia. A Bíblia tinha muito de poesia, né? De um pensamento ainda muito primitivo, né? Eram intuídos pelos bons espíritos, sim, mas ainda não eram preparados para receber determinadas ideias que eles não conheciam. Então, a Bíblia não tem a palavra direta de Deus. Tem dos espíritos amigos mandados por Deus. Isso aí. Isso exatamente. É que em que Paulo chama de Santo Espírito. Inclusive, em outra referência, em que ele fala assim: antes de tudo, observe se o profeta ou se o espírito, eu não vou me lembrar como é agora, se o espírito provém de Deus. Ou seja, aí. Ele fala ser um bom diretamente espírito. isso. Ele fala diretamente isso. Se ele faz esse questionamento é porque algum outro espírito que não seja o bom ou o ruim pode ter intuído algo. A gente tem que ver também, com relação a isso, que a Bíblia foi escrita no linguajar da época de Jesus. Ela foi traduzida por diversos idiomas, por diversas pessoas diferentes. E nessas traduções ocorreram acréscimos, ocorreram interpolações, ocorreram uma série de coisas. Passou por grego, passou por latim, passou por português. Posso abrir um parênteses, Amar? Você tocou num ponto crucial. Que é a questão da tradução bíblica. Não vamos nem falar das novas, nós vamos lá atrás.
Você imagina, por exemplo, João Evangelista. João Evangelista falava o quê? Aramaico. Aramaico era um dialeto muito restrito ao povo, que era a língua de Jesus. E quando eles, né, escrevem as ditas escrituras sagradas, eles escrevem em outra língua. Se eu não estiver enganado, o grego, por exemplo. O grego antigo. Né? Em grego antigo. Então, olha só, eu falo aramaico e tenho que escrever em grego. Obviamente que as ideias vão estar deturpadas. Com certeza. Né? O aramaico, por exemplo, não tinha vogais, eram só consoantes, por exemplo. É verdade. Não tinha vírgula, não tinha ponto. Então, quer dizer, muita coisa essencialmente se perdeu. E depois A Septuaginta. Aí foi embora. A primeira latim. tradução, né, quando que foi para o grego, né, a Septuaginta, que chamam, né, Septuaginta, já foi muito distorcido. Depois, quando foi nós temos lá para a Vulgata, história... que foi para o latim, mais ainda foi deturpado, modificado. E o filho do Constantino, né, junto com a esposa lá, que era uma meretriz, né, ainda pediram para que se tirasse o conceito de reencarnação, por exemplo, da Verdade, Bíblia. Isso ocorreu. Uma pessoa daqui a 2000 anos encontra um documento que eu escrevi dizendo que eu peguei a manga e chupei. Aí o cara daqui a 2000 anos vai encontrar esse documento e, poxa, o Marcos há 2000 anos chupou a manga da camisa. Por quê? A manga serve para a manga da camisa, serve para fruta. E outras coisas. Você fez uma colocação primordial. O cara, naquela época, escreveu um troço que quando mudou... Porque, por exemplo, o vocábulo ressurreição e reencarnação são os mesmos. Mas a ideia, aí vem o problema das palavras, a ideia que os judeus tinham de reencarnação, né, era essa que hoje nós espíritas temos. Você desencarna, morre e volta em outro corpo. Né, o seu corpo morto você não levanta de novo como Jesus assim o fez. Isso é tão factível que nós vamos ver lá na conversa de Jesus com Nicodemos, por exemplo, quando ele diz que é preciso nascer de novo. Ora, tu és doutor da lei e não conheceis essas coisas? De verdade. Com certeza. Agora você falou, você tocou no início em Haroldo, né? Isso. Que nós conhecemos, que realmente ele hoje, em termos de Bíblia, ele foi até que fez fez a tradução, né, do Novo Testamento. Isso. Maravilhoso. Eu tenho em casa, eu comprei. Muito porque bom. ali não é completo, né, que vai sair agora, né, a outra parte, né? Vai sair as cartas de Paulo e o Apocalipse. Isso. Então, ele fala, nas palestras dele, ele afirmou, né, que o espírita está distante de Deus. O que ele quis dizer com isso? O espírita está distante de Deus. Vamos lá. Isso aí é uma afirmação dele, Renato, no capítulo 19 do estudo de Gênesis no YouTube, em que ele está ao lado da irmã Aila, que é uma freira católica, né, em que é muito amiga e muito parceira dele, né, nos estudos bíblicos, e é muito bom que eles tenham essa interação, porque quando eles estudam Bíblia, eles não estão estudando a religião, eles estão estudando a cultura da época, né? Então, ela faz alguns relatos de Deus muito profundos nesse programa e ele, então, diz, nossa, como nós espíritas estamos distantes de Deus. Porque a gente, a todo momento, tenta racionalizar Deus, temos subsídios, temos muitas obras, como por exemplo uma maravilhosa que indico honestamente que leiam A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, do companheiro Alírio de Cerqueira Filho, vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, mas não conhecemos, não tentamos nos aproximar dessa força que é Deus e ficamos em toda essa superficialidade. Muitas das vezes é muita leitura, muita leitura, muita leitura, muita leitura e pouca prática. Enquanto, por exemplo, uma irmã, né, Aila, muito embora seja uma irmã muito estudiosa, mas o universo dela fica preso à Bíblia.
E ela ali, ela demonstra que ela consegue sentir Deus muito mais do que a gente, né? Por uma forma inata, porque essa ideia inata de Deus, ela habita desde o início da humanidade, conforme nós já demonstramos aqui, né? Agora, a gente não. Inclusive, eu conheço companheiros que dizem o seguinte: Ciro, eu tenho dificuldade de orar para Deus, porque ainda precisam personificar, né? Então, diz assim, quando eu oro para Jesus. Mas felizmente ou infelizmente, ainda são os ranços inconscientes que a gente grava dessas nossas encarnações equivocadas, né, o Renato? Então, se hoje nós estamos no Espiritismo, é porque já estamos tentando vencer isso. Isso é muito bom, né? Isso é muito gratificante para o nosso movimento, né? Essa tentativa, esse avanço. E graças a Deus que surgiu o Haroldo Dutra, só complementando, né? Porque nós até então já estávamos achando que iríamos ficar órfãos de grandes oradores, porque infelizmente o nosso amado Raul Teixeira não vai poder voltar a dar as palestras, né? E o Divaldo Franco, ele próprio já falou que muito provavelmente entre esse ano e ano que vem ele está deixando a pátria terrena, mas aí ele vai deixar-nos com o Haroldo Dutra, esse orador incrível e fantástico que está trazendo todo esse conhecimento divino para nós. Não vamos ficar órfãos. Quando o Haroldo Dutra for, aparece outro. Isso aí, exatamente. Aparecerão outros também, além do Haroldo. Então, não. Tem muitos outros, inclusive, que eu sinto falta disso, dessa pesquisa, dessa pujança nos espíritas, que ficam, com todo respeito aos irmãos, com todo respeito, a gente está apenas aqui conversando, num bate-papo, né? Entre amigos e irmãos. Depois, quem quiser pode ir lá no Facebook para conversar com a gente, pode procurar a gente no WhatsApp, que a gente vai atender com todo amor e carinho. Mas a gente está se limitando ao que conhecemos muitas das vezes na casa espírita. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Tem muita coisa ruim? Tem, mas também tem muita coisa boa. Então, por exemplo, companheiros como Alírio de Cerqueira Filho. Eu estou fazendo. É o Projeto Espiritizar? Projeto Espiritizar, isso que é maravilhoso. Estou estudando, estou lendo, já comprei livros. Hoje mesmo eu comprei 3 livros do Projeto Espiritizar. Então, um Emmanuel Cristiano, que escreveu um clássico novo, né, da doutrina espírita, que é o livro Aconteceu na Casa Espírita, né, o próprio Simão Pedro, Liche Rangel, né, são grandes oradores que vêm surgindo no nosso movimento e que a gente muitas das vezes... O André Trigueiro, né, louvável André Trigueiro, né? Então, são outros aí que vêm emergindo, trazendo para a gente o espiritismo correto. Isso é importante. Comprometidos com a verdade. Procuremos assistir às palestras dos irmãos que são chamados pelas federativas para irem aos congressos. Porque é um respaldo que nós vamos ter. Quando um irmão desse ele é convidado para ir falar no congresso, é porque a obra dele já foi avaliada, é porque o que ele diz já foi avaliado, né? Já passou pelo crivo da razão de diversas pessoas, já passou pelo controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, esses sim, nós temos que buscar. Agora, aqueles, né, que aparecem com determinadas ideias, né? Bota uma luzinha ali na sala da Cortal, a gente tem que ter muito cuidado, né? E temos que buscar essa seriedade no nosso movimento, atrelados a este amor a Deus que está faltando a nós. Muito bem. Eu queria dar um recado que eu já dei 3 vezes, essa é a 4ª vez. Vai dar muito mais. Eu tenho que repetir sempre, porque quando a gente repete muito uma coisa, ela passa a ser verdade para todo mundo. Fevereiro, 18 horas, nosso programa vai passar o novo horário. Então, a partir de 1º de fevereiro, toda segunda-feira, o nosso programa vai ser de 18 às 19h30. Janeiro, continuamos com 17h30 às 19h, mas a partir de 1º de fevereiro, horário novo no programa Espiritismo em Foco, de 18 horas às 19h30. E o nosso programa é uma execução do Centro Espírita Ceareiros do Bem, que fica no Jardim Esperança. Você que mora no Jardim Esperança, que
ou de qualquer localidade próxima, querendo conhecer, né? Querendo conhecer visitar o nosso lá. centro, fica na Rua de Junho, fica a rua atrás do Pargos Clube, ali perto do Poliesportivo, no Jardim Esperança, atrás do Pargos Clube. Tem uma rampa em frente à Pousada Natalia. A nossa reunião é toda quinta-feira, 8 horas da noite, de 8 às 9, sempre, não é 5 para 8, nem 8 e 5. 8 horas em ponto começa. E o nosso programa de hoje, estamos com o número do telefone trocado. O telefone fixo deu um problema, nós estamos com o celular. Você pode ligar para fazer perguntas sobre o tema de hoje, que é Deus, ou ligar para se inscrever para, no final do mês, ser sorteado num livro. O nosso telefone está aí na tela, 999-691632. Muito bem. Ok. Ciro, o que são leis naturais? São as leis divinas. São as leis de Deus, dentre muitas, né, que a gente pode conhecer no Livro dos Espíritos, né, em toda a codificação kardeciana, lei de causa e efeito, né, afinidades vibracionais, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, lei do trabalho, mediunidade, lei de lei do trabalho, lei da reprodução. sociedade, né? Enfim, todas aquelas Lei de leis que instituição. estão lá descritas em o livro dos espíritos, nós vamos poder realmente encontrar. Mas nessas leis naturais, você falou aí, tem a lei de destruição. Você está se referindo a matanças de um modo geral, Não. acidentes? Como é que é essa? Não. Dá a impressão que você fala assim, Não. lei de destruição é a lei divina. Tá dando ficou a impressão para mim de que se eu chegar ali e matar alguém, eu estou executando a lei divina de destruição. Não, de forma nenhuma. Então, que lei de destruição é essa? Eu destruir a casa do meu vizinho? Olha, veja bem, a lei de destruição envolve-nos estudo, né? Se for o caso, marcamos para outro dia para falar só sobre lei de destruição. Mas assim, eu vou tentar ser bem sucinto. Deus constrói para destruir e reconstruir, né? Transforma, né? Ele vem, né? Conforme nós já vimos ao longo dos anos. Por exemplo, um pequeno exemplo, Zé Marco, pequeno exemplo. Eu quero entender. Tá. Os continentes já foram juntos. Eles agora estão separados. O que está acontecendo de novo? Tá juntando. Tá juntando de novo. Aí vai morrer gente. Vai. Agora, o que é a morte na visão dos espíritos superiores? Não existe. Não existe. É uma transformação. É uma transformação, né? O planeta se transforma. Conseguir compreender isso na nossa pequenez ainda fica muito longe. A lei de destruição? Sim, com de certeza. crescimento, de progresso. Porque, exatamente, Renato, nós precisamos progredir, né? Conforme o próprio André Luiz fala, que a gente já falou e repete, a Terra tem vida. Então, imaginemos que esse progresso, ele é em comunhão. À medida que a humanidade evolui, o planeta Terra também evolui e ajuda na evolução da humanidade. É uma permuta, é uma troca em que fica muito complexo da gente conseguir contemplar em uma pergunta. Mas se quiser, a gente marca. É um assunto longo. E se aprofunda no Nós já tema. fizemos aqui um programa só sobre lei de destruição. Então, exatamente. E Lavoisier, que, né, no nosso tempo de escola, que estudamos ciência, né, o que dizia? Da natureza, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma, exatamente, até porque na questão 33 do Livro dos Espíritos diz que tudo está em tudo. Tudo está em tudo, Zé Marcos. Tudo está em tudo. Se tudo está em tudo, Deus está em tudo. Com certeza. Ô, Renato, você fica falando aí do Lavoisier. Você já tomou a sopa de Lavoisier? Não. Não?
É aquela sopa que assim, de noite você pega o que sobrou do feijão, arroz, macarrão, mistura tudo, tudo se transforma, né? Se transforma. Com certeza. Opa, e como? Isso em casa acontece muito. O planeta já foi gelado, tá? É. O planeta já foi gelado, já foi quente demais, já foi gelado, já foi quente demais e agora está ficando São as quente demais transformações de novo. que o planeta chegou. Nós sabemos quando a criação do planeta, que saiu a bola de fogo que saiu e se desprendeu. Jesus E já outras disse coisas. que estará conosco até o fim dos tempos. Ou seja, se Jesus, que é um espírito que vamos dizer assim, que jamais mentiria, vai estar conosco até o fim dos tempos. Quando será esse fim dos tempos? Quando toda a humanidade tiver evoluído e nós já tivermos sido remanejados aí para outros planetas mais evoluídos. Nós estamos faltando 10 minutinhos só, e nós temos tantas coisas para falar, para conversar, mas nós temos que agora sintetizar aqui. Vou perguntar a você. Você já falou que Deus pune, condena os outros eternamente ao inferno? Não, isso não existe. Isso não existe. É um pai amoroso, que nos ama. Qual é a mãe que ia ficar lá no céu, sentadinha na nuvem, sabendo que o seu filho está lá no inferno, queimando no fogo eterno? Não, essa ideia realmente não... É muita irracionalidade, infelizmente. Com todo respeito aos nossos irmãos, mas hoje nós entendemos que isso é incompatível com um pai que nos ama. E com o que Jesus falava. Como podemos provar a existência de Deus? Nós já falamos aqui. Não, mas eu não gravei. Não gravou, então a gente repete. Nas nossas próprias atitudes, né? Muitas das vezes somos salvos. Mas aí a atitude é minha, não é de Deus. É de Deus, com certeza. Nós não falamos que aqui nós somos grandes células hemácias e que as suas leis habitam na nossa consciência. Se eu viver na Terra hoje, contrário às leis divinas, fazendo o que dá na cabeça, fazendo coisas erradas... Você está se punindo. Você está se punindo porque eu não estou você fazendo está se comprazendo lei de com o causa, mal. lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito, que é uma das leis naturais que nós falamos aqui. Né? Você não vai estar em acordo com as leis divinas, porque você, no caso em que você está colocando, você ainda se compraz com o mal. Tem uma pergunta aqui que chegou aqui para a gente agora, da Leda, lá de Célula Mater. Ela fala para a gente. Ela informa que sofreu um acidente, tendo ficado revoltada, em estado depressivo, sofrendo muito. Ela pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu foi obra de Deus? Prezada Leda, boa tarde. Com prudência, né? Agradeço a sua pergunta e respondo para você que não é obra de Deus, mas é a pedagogia das suas leis. O acaso, ele não existe, conforme nós já falamos. Eu entendo a sua situação de ter passado por um acidente, não é fácil, mas isso, minha irmã, com certeza foi Deus querendo demonstrar para você que temos algo ainda para aprender. Eu vou colocar uma experiência íntima que, né, nunca nos cabe colocar, mas como estamos aqui entre amigos, é um programa de bate-papo, a gente vai colocar. Eu ainda tenho dificuldade na regularização da minha alimentação. Eu sou muito jovem, eu só tenho 30 anos. Né? E aos 28 anos eu perdi a minha vesícula por essa imprudência. Então eu fui imprudente. Então o mal veio para que o mal, entre aspas, né? Porque na verdade foi um bem. Porque muitas das vezes a doença ou mesmo o acidente é a libertação. Então, depois disso, eu tenho procurado me alimentar melhor, na medida do possível. Com certeza, minha irmã, eu não tenho como contemplar a sua pergunta totalmente nesse instante. Necessitaríamos de sentar, conversar, um atendimento fraterno em algum centro espírita, eu não sei se você frequenta, mas não é obra de Deus. Mas sim, é a sua pedagogia divina, né, atuando sobre nós, querendo nos mostrar algo, né, querendo
realmente que nós aprendamos algo, minha irmã, porque todos nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E muitas das vezes, para evoluir, a dor se faz necessária. Muitas vezes a gente tem uma imprudência, até está falando com o Renato, não estou dizendo que seja o caso dela, mas muitas vezes nós temos uma imprudência no dirigir, no andar, no falar, no pensar, e sofremos as consequências e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente coloca a culpa ou em Deus ou no diabo. E as coisas acontecem de ruim na nossa vida e servem como instrumento de aprendizado para a gente. Não tem jeito. Nós passamos por determinadas coisas, naquelas que nós somos obrigados a passar. Se eu nasci com uma deficiência, isso é reencarnatório. Mas se eu sofro alguma coisa agora, estou sofrendo porque aconteceu alguma coisa comigo, poderia não ter acontecido. Eu poderia estar prestando mais atenção, eu poderia ter tomado mais cuidado no que eu falar, no que eu pensar, nas no ações, que eu agir, nas minhas ações, e não iria acontecer. Aconteceu, que isso sirva de instrumento para que a gente possa utilizar isso para melhorar a nossa vida. Não é o tema principal do programa, Zé Marco, mas nós, enquanto espíritas, felizmente ou infelizmente, não temos a quem culpar a não ser nós mesmos. Não adianta culpar, Deus não olhou por mim, a obsessão é a obsessão, tem um encosto em mim. Não adianta culpar o marido, a esposa, o vizinho. Não adianta. Deus olha por nós o tempo todo e às vezes nós precisamos, nós não temos condições, isso nós vamos encontrar na codificação, Renato, que nós não temos condições de saber o que é bom para a gente ainda. Nós não temos essa condição de saber o que é bom para a gente. Então nós estamos nesse processo de aprendizado. É igual uma criança de 4, 5 anos em que o pai tem que estar ensinando para ele o que é bom para ele e o que não é. Nós ainda estamos nesse processo porque estamos apenas em provas e expiações. Ainda estamos muito longe de uma perfeição moral. Meu amigo, nosso horário está em superá-lo. Exatamente. Muito bom, Zé Marco. O mérito está em superar essa dificuldade. Meu amigo, faltam 3 minutinhos, quer dizer, acabou o nosso programa, né? Então, pena. Eu gostaria que você desse suas palavras finais, concluísse aí, o que você tem que falar a respeito sobre Deus. O que nós ainda não compreendemos de Deus? Por favor, feche isso aí para a gente, por favor. Eu quero dizer, Renato, que Deus deve ser colocado nas nossas casas espíritas, não com ritos, mas com bandeiras e estandartes no coração, sabendo que algo rege tudo e que nós, enquanto espíritas, não podemos continuar nos dando o direito de achar que ele nos pune, de que lei de ação e reação ou causa e efeito, se assim o preferirem, seja como se fosse uma lei de talião. Não, meus irmãos, de forma nenhuma. Deus é um Pai que nos ama totalmente. Deus é esse Pai amoroso que organizou todo esse universo, mandou Jesus para a Terra para nos servir de guia e modelo. Então nos inspiremos em Jesus, que vamos estar mais próximos de Deus, porque foi Jesus que disse, né, que nós somos deuses e que nós podemos mover montanhas. Então possamos mover as montanhas da ignorância e da dificuldade. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Eu que agradeço pela oportunidade do trabalho, Renato. Tudo de bom para você. Dá um abraço lá no pessoal lá de Araruama, do Solar de Cristo, não é isso? Obrigado, exato. Meu amigo Rogério, dá um abraço para todo mundo lá. Tá ok? Então, semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Cássio, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, ele vai falar para a gente sobre Evangelho e Ciência. Tá ok? Então, agradecer a todos, né, pelo carinho, como o Marcos falou. A partir de fevereiro estaremos aqui a partir das 18 horas. Então, em todo esse programa, direitinho, para que a gente possa ter mais, né, pessoas assistindo o nosso programa ao vivo, para que eles possam participar mais com a gente, através do telefone, através de perguntas. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de alegria, sempre para pensar, para refletir no que foi falado, para que a gente possa realmente mudar, né, transformar as nossas vidas. Que o nosso intuito realmente
é crescer, é evoluir, é melhorar, é encontrarmos a felicidade. E essa felicidade só depende de cada um de nós, com as nossas atitudes. Ela começa de dentro para fora. Tá ok? Então, que seja uma semana maravilhosa, de muita paz, e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.